Obrigado, irmão Joel. Obrigado, nosso querido maestro. A escolha dos hinos foi perfeita, a execução maravilhosa. Que o Senhor Deus tenha um encontro pessoal contigo. Que você, ao sair daqui, se sinta animado. Que você, ao sair daqui, receba uma nova semana, uma semana de lutas, sim, mas de vitórias em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, queridos irmãos e irmãs. O texto base da nossa meditação desta noite está em Mateus capítulo 10. Quero agradecer ao Joel, que estendeu esse convite para nós, de estarmos aqui esta noite. Agradecer à Igreja Central de Florianópolis, que abre tão gentilmente as portas para nós, recebe também a minha família. Hoje não estamos com a família completa, eu estou com a minha esposa e minha filha. 2 dos meus filhos estão pregando na igreja de Capoeiras, o Tiago e Pedro. Então a família se divide assim, às vezes até em mais do que 2 igrejas. Graças a Deus pela minha esposa, que pôde educar bem esses filhos na serventia do Senhor. Amém. Mateus capítulo 10. A partir do versículo 26. O motivo da meditação desta noite é o juízo de Deus. O juízo que virá a todos os homens, porque a lei de Deus ela tem o efeito erga omnes. Ela se dirige a todos, ela é universal e ela nos vai alcançar também. E vamos meditar um pouquinho. Mateus 10, versículo 26. Portanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? E nenhum deles cairá em terra sem a permissão de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É um trecho, um intervalo até certo ponto grande, são vários versículos. Eu gosto de preparar uma mensagem sempre muito cristocêntrica. Eu evito, tanto quanto possível, nós entrarmos em grandes discussões teológicas. Não é o propósito, no final dos tempos, que nós não preguemos senão a Jesus, e Ele ressurreto, e um Jesus que está voltando, mas pouco antes da volta dele nós teremos um juízo. A palavra de Deus diz que todos seremos julgados, pela lei. A mesma lei servirá para o julgamento de todos, cada um segundo aquilo que conheceu da lei, aquilo que aprendeu da lei. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco da minha experiência de vida, e eu fazendo isso também não pago direito autoral a ninguém, já que é a minha história. Talvez a minha história seja um pouco parecida com a sua. Eu não os conheço, não tenho essa intimidade com vocês, ao ponto de saber a origem de cada um,
né? Os conheço aqui da igreja e temos a impressão que todos estão bem, essa é uma igreja muito boa, muito confortável, mantida por vocês, a gente pensa, todo mundo está bem. Certamente não é este o caso. Mas sobre a minha história, tem sim alguma, se não muita, toca muito à questão do juízo, os conceitos que eu trago na minha vida e dos quais eu fui me livrando à medida que fui estudando. Eu nasci em Florianópolis, aqui na maternidade Carlos Correia. Aliás, eu passei pela frente dela vindo para cá. E logo em seguida a gente se mudou para o interior. Minha mãe é professora, aliás, hoje é o dia do professor. Se há um professor ou professora entre nós, essa mensagem para quem está em casa, eventualmente vendo lá na frente, né? Hoje é 15 de outubro de 2023, onde no Brasil, 15 de outubro, se comemora o dia do professor. Então, se há algum professor ou professora, além da minha esposa, eu saúdo vocês. Vocês têm sempre o meu respeito. Tem uma professora aqui à frente, né? Eu sou filho de professora e todas as mulheres da minha família, todas, sem exceção, todas as minhas tias são professoras. E as de parte paterna e materna são todas professoras. Uma na Universidade Federal de Santa Catarina, outra no colégio estadual, outra em escola particular. Todas seguiram a sua carreira, se aposentaram como professoras. Eu dou muito valor. Hoje sou advogado e não o seria se não tivesse professores que me trouxessem até aqui. Hoje também sou professor da Escola Sabatina e já há muitos anos tenho lecionado nessa que é a maior escola bíblica do mundo. Então, eu me congratulo com vocês, né? Parabéns a você e parabéns a todos os professores da Escola Sabatina também, e da Escola Bíblica aí na sua igreja. Quando fomos para o interior, inicialmente na cidade de Lages, ficamos ali pouco tempo, depois fomos para Apiúna, que é no médio vale do Itajaí, que inclusive está debaixo d'água, agora esteve debaixo d'água a semana passada, já que estamos passando por mais um momento de enchentes, né? Mas o nosso povo é povo lutador, povo forte. Eu falei com a minha esposa numa reunião essa semana, minha esposa trabalha na prefeitura e nessa área de assistência social, então eu digo, olha, ajudem-nos, mas nós nos levantamos rapidamente, né? O povo está de parabéns por ser um povo ordeiro, trabalhador. E lá em Apiúna, eu ingressei na escola, depois dali fomos para Ibirama, depois vocês talvez tenham ouvido falar da barragem de José Boatê, né? Eu morava horas de carro acima da barragem do rio de José Boatê. Eu morava mais de 2 horas depois da reserva indígena, para vocês verem que eu morava num lugar bem isolado, né? Era uma cidade em cuja a rua fazia uma curva e acabava, né? Chamava-se Alto Rio da Prata, próximo de Rio do Campo, Taió, enfim, a região aqui do Alto Vale do Itajaí. Morava ali. E ali eu fui criado na fé cristã, mas não a fé adventista. Fomos batizados já logo ao nascer, e assim eu permaneci até os 28 anos de idade. Então, lá por volta de 1997, nós começamos a estudar a Bíblia a fundo. E, estudando a Bíblia, eu fui aprender algumas coisas. Na minha fé, eu fui criado para ter medo de Deus. Eu tinha um profundo medo de Deus. Profundo medo. Eu entendi, pelos estudos que havia feito desde a infância, que Deus estava interessado em ver os meus pontos fracos, meus erros, meus pecados, tomar nota e guardá-los naquela cadernetinha negra, né, aquela cadernetinha pronta para se chamar a qualquer momento para me acusar. Então eu confundia Deus com o acusador. Olha só que ignorância, né?
Eu tinha medo de Deus. E quem era o Deus? Quem era o Deus que fui ensinado a conhecer? Vejam que eu fui, nesta denominação, eu fui um bom fiel. Eu fui ver o bispo de Roma 3 vezes. Né? Talvez você aí também tenha nascido noutra fé, talvez na mesma fé que eu confessava. Eu fui ver o bispo de Roma 3 vezes, era um cara muito devoto. E vejam, aquilo não me trazia paz. E eu sempre preocupado que Deus ia achar motivo para me condenar. Desde pequeno eu fui muito peralta, bastante peralta. Peralta, né, bagunceiro, aqui na região a gente fala bagunceiro, né? Lá para fora diz traquina, né? Eu era da pá virada, sabe? Era da pá virada. E quando nos juntávamos com os primos, aí virava uma verdadeira quadrilha, quase uma facção, sabe? Porque tinha muita gente, eu tinha mais de 10 tios, né? Então, você pensa assim, alguém que tem muito mais do que 10 tios, quantos primos eu tinha, né? A última vez que nós nos reunimos em família, assim, só a primeira e a segunda geração deu 140 e poucas pessoas, né? Era bastante gente. E o pessoal levava a sério, né? O negócio de crescer e multiplicar, né? O pessoal nosso lá Bom, eu tenho 3 filhos, né? Até na minha família, talvez eu fosse um cara até visto assim, como, puxa, só 3, né? Então, veja, hoje em dia eu pensei que eu sou um coelho, né? Agora, veja, eu tinha na família esta fé. Todos confessavam esta fé. Meu pai estudou para ser um sacerdote. Minha mãe estudou para ser freira. E, claro que quando meu pai encontrou a minha mãe, que é uma loira de olho azul espetacular, acabou a vontade dele de ser sacerdote e a dela de ser freira, porque meu pai também não é um homem feio, longe disso. Estão juntos até hoje, vivos, graças a Deus, morando ali em Biguaçu. Mas não trazia conforto para mim a minha fé. Então, eu, bagunceiro como era, toda a vida fui, entrei para a polícia e continuei na polícia mesmo assim, eu caçando bandidos, né? Eu era um bom policial. O que, talvez, no seu conceito, você deva entender o que quer ser um bom policial, né? Eu era um bom policial, muito competente, muito competente. E, para cada ocorrência que eu atendia, para cada confronto que eu tinha, eu voltava para casa contente por ter resolvido a missão que me fora dada, mas na minha mente, mais uma coisa para eu ser acusado, né? Porque Deus ama aí essa cacalhada, e eu pensava comigo, e agora? Aí, quanto mais eu me entregava a trabalhar, mais eu pensava, eu estou me afundando. Olha só a loucura. E Deus querendo me condenar. Deus querendo me condenar. Aí, um dia, eu li o que está escrito aqui, em Marcos 10, 28, no início do nosso estudo, para ingressarmos na fé que hoje professo, a fé adventista do 7º dia. E quando eu li Mateus 10, 28, aí mesmo é que a casa caiu para a minha fé, porque aí eu li assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você sabe que eu, sendo um policial civil, né, que disse, nós tivemos aí recentemente um dirigente político que dizia que soldado que tem medo de guerra, como é que soldado que tem medo de morrer não vai para a guerra, né? Policial é a mesma coisa, policial que tem medo de morrer não vai para o confronto. Eu ia para o confronto, então essa primeira parte aqui não me dizia nada, porque não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Eu nunca tive medo de homem, né? Baixinho, todo baixinho é folgado, né? Então, eu ficava lá, não tinha medo, sabe, Joel? Me sentia indestrutível, Joel. Era impressionante, assim, a autoconfiança que um jovem, né, tem, né? E aí, quando eu li a segunda parte, diz assim: temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí eu pensei, pronto, acabou-se a minha esperança, pronto. Eu sempre fui bom interpretador de texto, intérprete de texto, adoro a língua portuguesa, não a conheço, mas amo, acho fantástico, gosto muito, e filho de professora, você sabe que tem
tem os alunos e o filho da professora, né? Então, o filho da professora, o tio da minha madrinha foi a diretora do colégio. Olha, eu passei bastante trabalho, naquela época se apanhava muito, né? Então, era complicado. E quando eu li isso daqui, eu interpretei da maneira correta. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem é este? Quem é o sujeito oculto aí, na frase? Quem é? Pode falar, não tem problema, vocês já acertaram. É Deus, Deus Pai. É esse mesmo ancião de dias. É Deus Pai. Eu digo, está aí, ó. Está aí. Realmente. Aí, então, eu lendo, porque li a Bíblia para desmentir o pastor que foi dar o estudo na minha casa, né? Eu li para isso. Eu não li para entrar para a igreja, eu li para desmentir o pastor. Que quando é que já se viu, né? E o homem ainda, né? Quando ele começou a me mostrar os conceitos do estudo bíblico, eu já o tomei por inimigo, né? Imediatamente. Primeiro, quando ele disse que ele era evangélico, que na nossa fé, quando a gente vem lá do interior, é crente, né? Chama crente. Quando me falaram que ele era crente, eu já botei um pé atrás. Quando me falaram que ele era pastor, eu botei o outro pé atrás. Aí quando me disseram que ele era gringo, chileno, com sotaque gringo, pensei que era argentino, aí, querido, eu não botei, eu saí muito lá atrás. Quanto preconceito, né? Você que está em casa aí, olha só, que coisa. É verdade, você vai, pensa isso aí, mas dá um desconto para mim, que eu venho do interior, e no interior a gente aprende a ser desconfiado, né? A gente é muito desconfiado no interior. E eu fiquei muito desconfiado. E aí comecei a ler a Bíblia para desmentir aquele cara. Quando caí aqui, eu pensei, pronto, realmente, aí eu estou perdido. Estou perdido, completamente perdido. Sabe, na minha fé, funcionava assim. Veja, você tem que, para entender o meu relato, você tem que se reportar lá nos idos de 1970, 1980, um jovem, né, com ascendência, a nossa ascendência, a do meu pai vem de Portugal, da minha mãe vem da Itália, né, e então você imagina que um jovem morando lá no interior, para lá da reserva do Índio, né, o nosso Fusca, teve um dia que furou 4 vezes o pneu até chegar em casa, para vocês verem como a estrada era ruim, e o Fusca era valente, Fusca valente. Irmãos, me dê um desconto. Eu pensava assim, Joel, bem, quem é que eu conheço da Trindade? Muito bem, eu fazia o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não é assim? É. Então, eu conhecia que era Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Conhecia, perfeito, maravilha. Deus Pai queria me destruir. Aí pensei, vamos para o Filho. O Filho era cabeludo, eu sou neto de barbeiro. O Filho era cabeludo, né? Porque a gente vê o crucifixo, a gente vê as imagens, e Jesus cabeludo, né? Cabelo comprido, a barba grande. Então, ele era cabeludo e barbudo. E lá nos idos de 1970, 80, quando muito se tinha bigode. Hoje a turma usa barba, eu inclusive, que é mais fácil, não precisa fazer todo dia, né? Mas uma certa preguiça. Então, ele era cabeludo, ele era barbudo. Tá certo? Aí eu olhava aquelas figuras penduradas, assim, um cara meio esquálido, pensava, nossa, parecido com os caras que eu prendia, sabe? Aí eu pensava assim, nossa, esse é o Jesus, eu não tenho parte com esse daí, não. Não tem, me desculpe. Então, Jesus era eu pensava assim, aquele filho que incomodava, eu pensei assim, né? Eu pensava que era aquele filho que incomodava. E aí o Espírito Santo, a Bíblia relata que ele é uma pessoa, que podemos mentir para ele, torná-lo triste, entristecê-lo, ele é uma pessoa, né? Mas no batismo de Jesus ele se manifestou na forma de uma pomba, não é verdade? Na criação ele pairava sobre as águas, então eu pensava no Espírito Santo assim como sendo uma coisa meio energética, talvez assim. Uma energia, uma emanação de Deus Pai.
Olha só. Aí quem é que sobrava? Da Trindade não sobrava ninguém. Então a quem que eu recorria? Ora, a simpaticíssima mãe de Jesus. E a Bíblia dizia, dava o nome a ela, tanto que é o nome da minha filha, Maria, tá certo? E a Bíblia relata que ela foi um vaso escolhido por Deus, bendita entre as mulheres. Então eu pensava, lá em casa quem passava o pano para mim era a minha mãe, né? Quem passava o pano era a mãe, ela que me ajudava lá. Então eu pensei, então está aí a pessoa naturalmente, quem vai interceder por mim, foi um caminho natural. E quando eu li aqui, irmão, eu pensei, agora ficou feio. Mas a gente continuou estudando, irmão. E é como diz 8:32 de João, a verdade liberta. E nós fomos estudando, eu anotei algumas passagens que começaram a trazer conforto a mim na medida em que eu as fui estudando. Eu anotei aqui, tomei a liberdade de anotar, para que eu não me esquecesse. Eu já tenho 30 e tantos anos, né? E aí eu fui esquecendo alguma coisa. Veja, que interessante. Não temas, está anotado em Isaías 41:10. Eu digo, opa, interessante, não temas, não temas. Eu já estava lá em Mateus, mas não fazia sentido. Aí a coisa começou, quando você termina de ler a Bíblia, as coisas começam a fazer um encadeamento. O Novo Testamento é uma chave que nos ajuda a interpretar o Antigo. Então, fez sentido. Poxa, mas como é que eu posso dizer? Eu tenho que temer esse que pode matar o corpo no inferno, mas lá em Isaías diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Tem mais, não tenho prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11, Ezequiel 18:32, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Eu me sentia esse ímpio, pecador. Então, pai, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas e os meus pecados, as coisas que eu faço com os filhos dele, porque como eu disse, vocês eram um homem dedicado, né? Policial dedicado. Deus, o Pai das misericórdias, 2 Coríntios 1:3. Deus, o Pai das misericórdias. Vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6:14, inclusive está na oração modelo. Foi o cabeludo que falou isso daqui, né? Eu digo, poxa, até que alguma coisa se aproveita, né? E comecei a conhecer mais, estudar um pouco mais sobre aquele homem, aquele que eu tinha tanto preconceito. E fui estudando um pouco mais. E mais ele me foi dizendo. Ele me foi dizendo que eu tenho que dar glória a esse Deus. Por quê? Porque lá em João 3,16 está anotado o quê? O que diz João 3,16, que é o coração da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Maria, mas tenha a vida eterna. Amém. E aí, meus amigos, olha, Deus entregou o seu Filho. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, aí por volta dos 25, 26 anos, eu era casado, mas não tinha filhos. Meu primeiro filho nasceu aos 30. Eu casei-me aos 24, meu primeiro filho nasceu aos 30. E veja, eu tinha tanto amor, né, guardado, queria muito ser pai, e eu querendo ser pai, e Deus diz assim, puxa, eu sou pai, e eu dei meu filho por ti. Aí eu comecei a pensar naquele filho que se entregou por mim, e eu tinha tanto preconceito com ele. Sabe quando Paulo diz assim, que Deus se entregou por nós quando ainda nós éramos seus inimigos? Eu tinha o pai como meu inimigo, e eu guardava distância de Cristo. E aquilo começou a mudar. Foi mudando dentro do meu coração. Até que um dia eu me deparei com esse texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, que está em Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Quem achou, diga amém.
Quem não achou, diga misericórdia. Não ouvi misericórdia, então vou no amém da turma, tá bom? Vamos lá? Vamos juntos? Olha só que interessante. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, Joel? Opa, amém, ouvi um amém, eu gosto, amém. Amém. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, está falando do Pai, obviamente, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém. E eu digo, opa, parece que o cabeludo e o pai trabalhavam junto nesse negócio aí. E eu comecei a querer entender no que afinal de contas, eles trabalhavam juntos. O versículo 33 começa a trazer um pouco mais de luz. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Opa! Então, eu entendi, o Pai deu o Filho por amor de mim, e o Pai me justifica no Filho. A língua portuguesa aí, professores e professoras, que maravilha, né? 34. Quem os condenará? E aí eu li assim, ó, na minha Bíblia, na nova tradução, na linguagem do Christian, está escrito assim, ó, quem te condenará, Christian? Quem te condenará, Christian? Eu digo, nossa, pois é Cristo quem morreu, porque lá no versículo 28 de Mateus 10 fala de morte, não é isto? A morte eterna. Fala de duas mortes, fala daquele que pode matar o teu, simplesmente te matar, e fala daquele que pode te matar eternamente. Que eu tenho que ter medo desse que pode me matar eternamente, mas não tenho que ter medo daquele que pode tirar simplesmente a minha vida. Só que aqui, no versículo 34, ele diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Eu digo, opa, tem morte, mas talvez não seja a minha. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Olha lá o cabeludo vestindo uma toga, que eu comecei a pensar do ponto de vista jurídico, né? Me formei cedo, me formei com 24 anos, eu já era advogado formado. Mas estava na polícia, mas já tinha o curso de direito, né? Entrei cedo lá em Iapiúna, aprendi, os professores eram bons, meus professores foram bons. Ou bondosos, talvez, enfim. Deus e também intercede por nós. O versículo 35 vai dizer mais. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de quem? De Cristo. E aí eu confessei a Jesus, Senhor, eu não te conheço, mas eu já te respeito. Eu não te conheço, mas eu já te agradeço, sou grato a ti. Senhor Jesus, obrigado por tirar essa máscara que eu tinha do Pai. O Pai e o Filho, então, agora estavam dizendo para mim, vem cá, Joel. O Pai e o Filho estão dizendo, vou te colocar como Pai, que és maior, tem aquela, né, presença. Então, o Pai e o Filho, né? O Pai e o Filho estavam interessados na minha salvação. Amém. E o Pai deu o seu Filho. E os dois juntos são muito mais poderosos, todo-poderosos. E eu comecei a entender que o negócio do Pai e do Filho era me salvar. Senta lá, Joel, obrigado.
E eu comecei a entender então que havia realmente uma união e que a Trindade era isso e eles queriam me salvar. O versículo 38 diz assim: pois estou certo que nem a morte. E aí, Mateus 10, 28, me desculpe, ficou bem para trás, meu irmão, minha irmã. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, a profundidade, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E eu anotei aqui, e fui lá. 1 João, está anotado. 1 João, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, toda a criação, todo o plano da redenção se revelou para mim. Aquele que não ama, 1 João 4:8, aquele que não ama, a igreja não conhece a Deus, porque Deus é amor. Já não tinha mais um acusador contra mim, já não tinha mais alguém com uma caderneta que servia para anotar apenas os meus pecados. Não, eu tinha um Deus interessado em me salvar. Eu tenho um pai que entregou o filho por amor de mim. E eu era seu inimigo, eu era inimigo do pai, porque eu entendia como meu inimigo. E aí, meu irmão, minha irmã, não houve tradição familiar, não houve estudo, não houve infância, nem adolescência, nem juventude, nem a fase adulta na qual eu já estava, que me separasse do amor daquele que me remiu. E por gratidão a Deus e a esta igreja que me ensinou a verdade, então, por amor a Cristo, eu desci as águas batismais. Eu não sei se há alguém aqui, hoje, que ainda não teve essa experiência de descer as águas batismais. Eu entrei aqui já não me sentindo o pior dos homens, mas me sentindo o alvo do interesse e da missão de Cristo. Eu sou a missão dele. Eu sou a missão de Cristo. E missão dada é missão cumprida. Eu desci as águas em maio do ano 2000, aos 28 anos de idade, junto com a minha esposa. Irmãos, que medo, o que é que te impede? Se estás em casa, o que te impediu de vir hoje? Porque aqui na Bíblia não está escrito a chuva. Aqui na Bíblia não está escrito o vento. Não está escrito o trânsito. Aqui na Bíblia, entre as causas que podem, intentar ou planejar em vão nos separar do amor de Cristo, não está a fila da ponte. O que está te impedindo? Por que tu ainda não te entregas? Eu te digo, irmão, eu passei por essa luta e me entreguei. Já agora, 23 anos passados, meus 3 filhos nasceram nesta fé. E eu confesso o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, onde for. E sei que Ele, como está anotado lá em Mateus 10, depois um pouquinho do versículo 28, lá pelo 31, 32, ele vai dizer que quem confessa o meu nome diante dos homens, também eu confessarei o seu nome diante do Pai. Houve um homem, irmão, Daniel capítulo 6, vá ler em casa se quiser. Houve um homem que decidiu não ter medo daquele que poderia matar o seu corpo. Mateus 10, 28 espanca qualquer doutrina que possa se falar em imortalidade de alma, porque já provado ali por escrito que a alma morre, Deus, quando a vida cessa, quando Deus julga e condena, e quando aplica a sentença, não há vida eterna. A eternidade,
A imortalidade, melhor dizendo, é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm imortalidade. Nós também a teremos. Nós também a teremos. Houve um homem chamado Daniel, que no seu tempo foi primeiro-ministro, vou dizer assim, do reino da Babilônia. Este homem muito poderoso, muito culto, inteligentíssimo. Este homem, como um administrador público, ninguém achou um motivo para condená-lo. Talvez o Ministério Público da época, os invejosos da época, aqueles que queriam o seu lugar, mas não queriam ser como ele, queriam o seu lugar, mas não ser como ele. Como às vezes aí muitos levam o nome de Cristo, mas negam, entretanto, o poder. Disseram, como é que vamos tirar Daniel dali? Porque o rei o ama. Então fizeram o seguinte, Daniel tem uma fé. Aquele que, durante um determinado tempo, não orar, não rogar, não clamar, senão ao rei, ao imperador, ao rei, este será digno de morte. E Daniel passou a orar? Não, Daniel já orava. E sabe o que ele fazia? Ele abria a janela, virado para Jerusalém e orava. Orava. 3 vezes ao dia. Estava ali a acusação perfeita. E aí, o decreto estava dado. E o que dizia o decreto? Que aquele que fosse apanhado em flagrante, orando a qualquer outra divindade que não fosse o rei, iria ser lançado na cova dos leões. Irmãos e irmãs, Daniel recebeu a sentença. E com muita dor no coração, o rei determinou que ele fosse lançado na cova dos leões. Foi fechada a saída e Daniel ficou lá. O rei foi para casa. Ele amava Daniel profundamente. Esse rei não dormiu. E de manhã cedo, muito cedo, o rei vai até a cova dos leões. E em linhas gerais ele vai dizer assim, Daniel, é o caso do teu Deus, a quem tu tanto amas, ter te livrado da morte? E de dentro da caverna, e daí da sua casa, Daniel brada, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Numa meditação chamada Nossa Alta Vocação, a escritora Ellen White escreve assim, podemos saber que se nossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando formos levados à provação, por causa da nossa fé, Jesus estará conosco. Quem estava com Daniel naquela cova? Cristo. Quem estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego naquela fornalha? Jesus. Quem estava com Elias lá no deserto? Era Deus, era Jesus. E quem está contigo agora, meu irmão? É Jesus. E eu tenho que temer o juízo? Eu tenho que temer a Deus? Eu tenho que respeitá-lo, obedecê-lo, reverenciá-lo. Mas se Cristo é o meu advogado, não tenho que temer o juízo. Nós começamos cantando um hino que realmente é maravilhoso, maravilhosa graça, né? Eu tenho uma estrofe, eu vou lhe dizer, maestro, por que eu escolhi esse hino? Esse hino, ele diz assim, naquilo que nós cantamos ao início, vida tens em olhar a Jesus o Salvador, já por ti ele tudo sofreu, com o amor dá perdão ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. É maravilhoso. É a história de um réu, cujo advogado é vitorioso, e que me outorga a vitória dele. Nós vamos cantar agora
maestro, se o maestro puder estar conosco, nós vamos cantar este hino. Quero que você ouça esse hino e pense no que foi dito, de alguém que tinha medo de Deus e hoje o ama como um pai. De alguém que tinha preconceito com Cristo e hoje lhe outorga a procuração da minha defesa. É Ele quem me defende, é Ele que te defende. Maestro, provoque-nos para que cantemos consigo o hino Vida em Olhar, de número 127 do Inário Adventista. Tá bom. Irmão, nós cantamos essa no início. O senhor quer que a gente repita? Porque o Maravilhosa Graça nós não cantamos. Maravilhosa Graça é o número? 116. 116. O senhor prefere esse mesmo? A gente repete? Eu escolhi o 116 por a estrofe que diz o seguinte, quer ver? Ó, diz assim, ó. Por ela, quão ricas bênçãos traz, por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Pode Cantemos ser? Maravilhosa 116, Graça. Maravilhosa 116 do Inário Adventista. Com maravilhosa graça nos outorgou o Pai. Vamos colocar em pé. Oremos, irmãos. Cantemos. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder da graça, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de
Jesus, maravilhoso, eterno, todo-poderoso, Criador do universo. Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela redenção que nos foi outorgada. Obrigado por concordarem em pagar tão grande preço, a morte de Deus na cruz por amor de nós. Pai, eu aceito esta morte, eu aceito o teu sacrifício. Pai, eu te agradeço por fazer isso quando eu ainda respirava temor por ti, preconceito pelo teu filho, desconhecimento do teu espírito e confusão quanto à fé. E ainda assim o Senhor concordou em morrer pelo cristão e por cada um daqueles que agora te ouvem, te veem, te adoram e dependem e precisam de ti. Pai, muito obrigado por ser não apenas o nosso Deus, mas o nosso precioso Pai, bondoso, Pai de misericórdia, que está conosco, que nos perdoa, que nos atrai, que tem nossos nomes gravados na palma das mãos. Pai, obrigado pela redenção que se aproxima. Pai, vem buscar-nos, que aqui estamos te aguardando. E enquanto te aguardamos, queremos tirar do mundo as dúvidas, queremos levar o conforto àqueles que ainda te temem, para que todos venham a ter a compreensão da tua bondade e do amor que és. Pai, essas bênçãos clamamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.